Bom dia, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia que está se iniciando agora. Obrigada pela participação de vocês, tá? É sempre um prazer estar aqui na presença de vocês, por mais que a gente esteja aí conectado via internet. É sempre um prazer estar aqui, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre os aspectos naturais da Europa, ok? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão do clima e da vegetação da Europa. Ok? E vocês vão perceber que clima e vegetação estão totalmente ligados um ao outro. Por exemplo, uma forma de clima, né, um tipo de vegetação vai ser determinado pelo tipo de clima, tá? Porque a vegetação ela é adaptada de acordo com aquele determinado clima, não é isso? Na página 39, a gente vai estar vendo aí, ó, dois mapas. O primeiro mapa é um mapa referente aos climas e também às correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas podem ser corrente fria e correntes quentes. Essas correntes marítimas, elas vão influenciar as características de um determinado clima, tá? Bom, no primeiro mapa aí, ó, o tipo de clima que a gente vai encontrar na Europa. Nós temos o clima desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Vale destacar que os climas temperados e frios serão mais encontrados nessa porção europeia, tá? São os que mais se destacam aí. É o clima temperado e também o clima frio. São os dois tipos climáticos que vão ter destaque aí na Europa, ok? No mapa abaixo, nós temos a vegetação original da Europa. Quais são os tipos de vegetação da Europa? Nós temos a tundra, a floresta de coníferas, floresta temperada, floresta mediterrânea, estepes e pradarias e vegetação de altitude, tá? E a gente também tem uma parte do deserto gelado polar e montanhoso, tá? Bom, a gente pode ver alguma característica, né? Estabelecer algumas relações entre clima e vegetação que são encontradas na Europa? Sim, né? Clima e vegetação, assim como outros elementos naturais, pessoal, como relevo e hidrografia, estão conectados e são interdependentes. Eles vão apresentar características que vão fazer com que um dependa do outro. Foi aquilo que eu falei antes, né? A vegetação, para ela ser adaptada a um determinado lugar, ela vai depender de um tipo climático, né? Para ela poder se adaptar, ok? Vamos lá, pessoal. Na página 40, né? A gente viu, então, agora que os principais climas, né? Os predominantes, vamos dizer assim, que a gente vai encontrar na Europa é o clima temperado e o frio, né? E uma das características bem marcantes desses climas é a presença de quê? A presença de 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno, ok? Na página 40, a gente tem um quadro aí, pessoal, que vai nos indicar os fatores que vão interferir nos climas do continente europeu, que, por sinal, são fatores também que vão interferir em qualquer clima, tá? Quais são esses fatores? Nós temos a latitude, a altitude, a maritimidade, tá? As correntes marítimas e as massas de ar. São fatores que vão interferir diretamente no tipo climático. São esses fatores que vão ditar as regras do tipo climático que vai ser encontrado em um determinado lugar. Então, grifem, tá? Marquem esse quadro aqui com os fatores, tá? Climáticos que interferem em um determinado clima, ok? Bom, no extremo norte do continente, né, na porção mais setentrional do continente europeu, a gente vai encontrar, né, as mais baixas temperaturas do continente europeu, tá? E aí a gente vai encontrar vegetações que são características desse tipo climático. Por exemplo, são vegetações herbáceas, tá? Na página 40 também a gente tem um parágrafo aqui, ó, abaixo da figura, que vai dizer
pra gente, tá? Sobre a caracterização dessa vegetação herbácea, tá? Que é composta principalmente por líquens e musgo, ok? Bom, uma questão muito importante quando a gente fala de clima, que a gente não pode deixar de falar, é sobre o aquecimento da superfície, tá? Que vem desencadeando cada vez mais problemas ambientais, né? Esse aquecimento, tanto da superfície quanto da atmosfera, isso impacta muito na forma como um clima ele vai estar inserido, né? A gente sabe que, por exemplo, o aquecimento global, ele está modificando cada vez mais os tipos climáticos, e isso não é diferente na Europa, tá? Isso não é diferente lá. Por isso que a gente tem que ter muita atenção para esse fator do aquecimento global, tá, pessoal? Por isso que a gente sempre bate na tecla, porque o clima, ele não interfere somente a questão da vegetação, ele acaba interferindo diretamente também a nossa própria vida, tá? E é muito importante que a gente saiba disso, ok? Bom, já na porção centro-oriental ou setentrional da Europa, a gente vai ter, então, o clima frio, tá? Que vai apresentar grandes amplitudes térmicas também, tá? Com invernos muito rigorosos, ou seja, muito frios, e verões quentes, ok? Seguindo aí, pessoal. Já na porção ocidental da Europa, a gente vai ter o predomínio do clima temperado, né? Esse é um tipo climático, pessoal, que vai apresentar também 4 estações bem definidas, tá? Durante o ano, que é a primavera, verão, outono e inverno, ok? Esse clima está totalmente ligado às chamadas florestas temperadas ou de folhas caducas, né? Elas perdem... Por que chamam elas de florestas caducas, folhas caducas? Porque elas perdem suas folhagens durante o inverno, tá? Bom, seguindo aí, já na parte meridional, tá? E na porção ocidental do continente, a gente vai ter o predomínio do clima mediterrâneo, tá? Que a gente vai ter a caracterização desse clima sendo um clima subtropical também, com grande amplitude térmica, tá? Com invernos frios, chuvosos. Esse clima é bem parecido com o nosso clima da região sul, um clima subtropical, né? Um clima mais frio, um clima mais úmido, tá? Bom, pessoal, na Europa, né, a gente vai ter também porções do continente que a gente também vai ter a atuação do clima frio, de montanha e o desértico, tá? A gente vai na página 44, tá? Abaixo aqui, ó, dessas figuras, só para caracterizar para vocês, tá? O frio de montanha é característico das regiões de grandes altitudes, especialmente dos Alpes, onde neva de maneira intensa. À medida que a altitude aumenta, a vegetação se torna escassa, de porte cada vez menor. Ou seja, quanto mais frio, menor será aquela vegetação, o porte da vegetação será menor. Nessas altitudes, ocorre apenas musgos e líquens, é a tundra alpina. Nas altitudes ainda mais elevadas, há ausência total de vegetação e ocorrem as chamadas neves eternas. O clima desértico se encontra restrito a uma pequena porção da Rússia, próxima à fronteira com o Cazaquistão, que por sua vez tem grande parte do seu território dominado pelo clima árido. Nesses locais, a vegetação é escassa, do tipo xerófila, isto é, formada por espécies que se adaptam à escassez de chuvas. Então a gente vai encontrar no continente europeu climas frios, tá? Úmidos, mas também a gente tem esse clima, uma pequena porção da Rússia ali com um clima desértico, né? Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal, fica atento ao nosso sistema, que eu vou vou lançar para vocês, perdão,
as páginas dos exercícios, tá? Da nossa aula hoje, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.